Estamos juntos mais uma vez. Estamos juntos mais uma vez para levar a palavra também para a gente cultuar junto, adorar a Deus junto como servo de Deus. Eu estou gravando aqui para que se alguém possa posteriormente assistir conosco, e você seja bem-vindo ao nosso vídeo. Espero que ele seja bem, que dá certo a gravação. Tem dia que eu consigo, às vezes não dá certo. Irmã Dilamar, tá tudo na paz por aí na nossa Golvelândia? Ai, tudo mais ou menos, né? Hoje eu não estou muito bem, não. De ontem para cá, não estou sentindo muito bem, não. Febre, dor de cabeça, gripe? Não, febre não. Eu estive aí ontem, né, fazendo uma compra aí, e depois que eu me alimentei, que eu cheguei e almocei, aí parece que essa comida não me caiu bem. Passei mal, pressão subiu, mas controlou. Eu tomei meu chá, já sei aqui o que usa e tal, mas hoje eu não quis alimentar, assim. Agora mesmo comi aqui um mingauzinho de fubá, mas comida mesmo não. Aí de vez em quando a Adélio está perguntando lá da usina, como é que tá? Tô mais ou menos, mas sem febre. A cabeça é um pouquinho dolorida, mas não tem febre não, e nariz escorrendo, esse trem tem não. Graças a Deus. Hoje por volta de meio-dia, uma hora, 2 horas, a gente fez ali um devocional. A gente estava orando por todas as pessoas e também oramos aí pela irmã em Golvelândia. Está sempre nas nossas orações. Graças a Deus que nós vamos rompendo em fé, como a irmã disse, né? Hoje, dia do... O tempo está muito seco, esse tempo muito seco. Hoje vai ser 16 graus aqui. Aqui para Goiás, 16 graus é frio, né? A gente está a gente está entrando aí devagarzinho, entrando no frio, né? No período do frio. É verdade. E espero em Deus que o vírus não alastre, que ele não aumente. O lado do Amazonas está muito, né? E eu estava ouvindo agora, eu estava vendo ali o pastor lá, a turma lá de missões, né? E tem muitos casos no Amazonas. Aí ontem tinha 6 suspeitos. Eu espero que só fica no suspeito mesmo. Amém. Vamos orar, continuar orando por isso, para que a gente continue. Ontem a polícia estava um rebuliço, como se diz, por causa das máscaras, né? Às vezes tem gente que ainda sai sem máscara, né? Descuida. E eu estava na rua aí que eu vou falar o negócio. Foi bem, estava dando um pente fino, como se diz. À medida que a situação vai ficando mais difícil, vai exigindo mais cuidado, né? Deus tem misericórdia de nós, de nossa cidade, da nossa igreja. A gente continua agradecendo a Deus porque tá todo mundo bem, de saúde, assim, às vezes acontece algum incômodo, que nem aconteceu com a irmã, né? Mas tá todo mundo empregado, graças a Deus ninguém tá desempregado, a maioria dos irmãos, ninguém tá passando necessidade, a gente visitou alguns já essa semana. E graças a Deus que a nossa igreja está bem. Ninguém foi atingido por nenhuma doença, a cidade ainda continua tranquila, e é motivo de a gente continuar orando e continuar agradecendo. Porque quando a gente passa por essa dificuldade, como algumas igrejas passou, né, de perder algum ente querido, de estar com medo de sair à cidade porque as pessoas estão tendo óbito, né? Então, graças a Deus que Deus está sendo bom conosco aqui ainda. Também hoje é o dia do trabalhador, né? É o dia do trabalhador. E que Deus o nosso abençoe. Descanso não é aqui mesmo. Nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é no céu, e o Senhor, enquanto a gente está nesse treinamento aqui, né, Deus vai nos abençoando, vai nos dando sabedoria para suportar uns aos outros, para correr atrás do pão e continuar servindo a Deus com alegria. Vamos nesse momento ver se a gente consegue aqui ouvir um cântico, né? Já que hoje é dia do trabalho, que a gente possa agradecer a Deus pela oportunidade de ter o sustento, né? Cada um tem um sustento porque de alguma forma ele trabalha ou ele contribuiu, né? Então isso é bom. Deus esteja abençoando
cada um dos irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, e a gente agradece porque Deus tem abençoado de uma forma que não tem faltado, né? O pão não tem faltado o sustento para ninguém, graças a Deus. Isso nos deixa feliz, porque quando as igrejas nesse tempo, elas estão se preparando, inclusive para uma questão de necessidade, né? No caso de alguém passar alguma dificuldade, ela trabalha na ação social. E aqui, graças a Deus, ainda a gente está bem. E isso é motivo de alegria. Amém. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Orar e trabalhar, ocupado sempre está na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre está na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre está na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar, achará também na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre está na seara do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Vou pedir que a Rilziane esteja orando nesse momento, pedindo a Deus por cada um de nós, agradecendo por esse dia, pela oportunidade de servir o Senhor, pelo sustento, por tudo que o Senhor tem nos concedido até aqui, com a sua graça. Deus tem sido bom conosco. Amém, oremos. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Exaltamos o teu nome, porque nós podemos confiar no Senhor, porque nós podemos colocar os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, e o Senhor realiza, Deus, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor olha para nós, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui consoante as nossas transgressões. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque o Senhor tem cumprido em nós os seus propósitos, e que nós não venhamos nos afastar da sua palavra, nos afastar do seu caminho, nem para a direita nem para a esquerda, Deus, mas que nós possamos continuar olhando para o Senhor, continuar firmes, Deus, crendo que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso consolo, é o nosso médico, o nosso ajudador, e que nós, Deus, nesses dias tão difíceis, que nós possamos crer no teu poder, descansar no
que o nosso coração esteja sempre alegre, que o Senhor restaure a nossa força, nos dê vigor, em que nós possamos estar dispostos, Deus, a glorificar o teu santo nome, e que nas nossas atividades diárias, até a nossa oração religiosa, nós possamos, Deus, te dar o devido louvor, que nós possamos estar em constante comunhão contigo. Nos ajude, Deus, a não pecar contra o Senhor. Abençoe, meu Pai, esta cidade, abençoe o país, toda a nação, Deus. E depende do Senhor. O Senhor criou, o Senhor a formou, o Senhor que colocou todas as coisas nela. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos pedir que o Senhor esteja controlando, cuidando de Deus, os governantes, os médicos, cada cidadão, Deus, cada pessoa que perderam seus entes queridos, que estão ocupados, que estão entristecidos, que perderam seus empregos. E também queremos te louvar, Deus, pela igreja do Senhor, que se reúne para exaltar o teu santo nome, para te glorificar, para perceber, Deus, que mesmo em meio a tanto caos e dificuldades, o Senhor reina e o Senhor está perto de nós. Nós te louvamos porque muitos dos servos do Senhor têm colocado a sua confiança em ti, em te buscar. Nós te louvamos por tudo, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuar a ti. Que o Senhor ouça as nossas orações, os nossos louvores, que o Senhor receba, Deus, como oferta agradável a ti. Abençoe todos os missionários, toda a junta de missões mundiais, nacionais, estaduais e locais também. Que o Senhor cuide, Deus, de cada um que estão propagando o Evangelho do Senhor, que o mal não os atinja e que eles sejam usados pelo Senhor em cada comunidade onde eles estão. Também, Deus, pedindo por cada família, e hoje começou, Deus, a campanha de oração pela família, que cada um, Deus, possa colocar diante do Senhor seus familiares, e cada um tem um propósito de ganhá-los para Cristo e cuidar, Deus, de cada um. E nós, como servos do Senhor, possamos sempre depender de Ti. Isso também, Deus, cada um dos irmãos que estão colocando a obra do Senhor, que tem contribuído, que tem trabalhado para Ti, Deus. E que nós possamos sempre nos lembrar que nós somos perfeitos, que nós, Deus, somos trabalhadores. E cada vez que se passa, Deus, eles têm diminuído. Que nós possamos propagar o Teu Evangelho através das nossas atitudes, das nossas vidas. E também, Deus, que o Senhor cuide dos muçulmanos ali, onde se reúne durante todo o mês, Deus, para estarem clamando, Deus, a um Deus que não existe. Que esse jeito de um Deus possa ser mudado naquela região. E como mesmo no Alcorão fala, Deus, que o nome do Senhor Jesus é citado, mas que ele não é considerado como filho de Deus. E que nesse Ramadã, Deus, muitos possam conhecer, eles invoquem a Ti, Deus, que eles possam perceber. Use os missionários, Deus, para propagar o Teu Evangelho. E que eles, Deus, convertam-se ao Senhor, ao Deus verdadeiro, o que existe, Deus, que permanece para sempre. Obrigado, Deus, cuide da saúde da irmã amada, das crianças, Deus, que estão com ela na congregação, da sua família, dos seus filhos, dos que estão perto, dos que estão longe, e que o Senhor cuide da saúde dela também, Deus, dando a ela os recursos, a sabedoria para cuidar de si mesma, dando o remédio certo para acabar com esse mal-estar. O Senhor cuide da nossa igreja também, abençoando, Deus, para que cada um de nós possamos nos despir de nós mesmos e aqueles, Deus, que não permitem o Espírito Santo, o Senhor ser atuante, ser permanente, o Senhor tenha misericórdia. O Senhor tire toda a natureza terrena, Deus, que o Senhor habite em corações, nas mentes. Nenhum, Deus, vai ficar pensando em si mesmo, mas pensando na obra, no reino do Senhor e dando o melhor para o Senhor. Tem compaixão, Deus, de cada um. Nós rogamos também por toda a liderança de igreja, nas congregações, pelos pastores, pelas esposas e pelos filhos de cada um. E eu te agradeço, Deus, por tudo, porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem sido misericordioso.
E, Senhor, nos encha, Deus, do teu Santo Espírito. E nós possamos viver na dependência do Senhor e crer no teu Santo Nome. Nós te louvamos por tudo e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O ao vivo é assim. Eu tô ao vivo, até os cachorrinhos participam. Não sei se ele está gritando, se ele está bravo, se ele está glorificando, mas está participando. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Nós vamos compartilhar nesse momento com os irmãos um estudo bíblico também, né? Hoje, já visto que hoje é o nosso dia do trabalho, né? Então, quero compartilhar com os irmãos o estudo nesse momento. Vou estar colocando aí para ver se a gente consegue acompanhar juntos, né? No nosso estudo. Falando hoje sobre o trabalho. Vou colocar aqui na tela cheia, ver se a gente consegue ver. Fica mais fácil para os irmãos visualizar aí o texto. O trabalho. Para um discípulo, o poder trabalhar é um dom de Deus. O trabalho não é um mal necessário, como pensam alguns. Tampouco é tudo na vida, como falam outros. As Escrituras trazem um ensino claro, positivo e equilibrado sobre a dignidade do trabalho. Tem gente que gosta de trabalhar e tem gente que tem raiva de quem gosta de trabalhar. Então, o trabalho ele dignifica o homem, né? E é necessário, né? Não é um mal, nem é tudo também na vida da pessoa, né? Então, a própria palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, né? E o trabalho também faz parte disso. O trabalho ele foi ordenado na criação. Acompanhe conosco aí. O trabalho não é uma maldição ou um castigo imposto ao homem por causa do pecado. A terra, de fato, foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, dificultando o seu trabalho e exigindo dele esforço, suor para conseguir o sustento, né? Quando a gente fala um pouco sobre trabalho, muitas pessoas já dizem assim, não, o culpado foi a Eva, né? Já vão culpando a coitada da Eva por causa do pecado e dizendo que o culpado foi ela por causa de ter pecado. A palavra de Deus diz em Gênesis 3, 19, do 17 ao 19 o seguinte: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela de todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó tornará. Então, o trabalho já não é apenas uma maldição, ele apenas foi dificultado, né? Por causa do erro do homem. Não que o trabalho é por causa do pecado. Foi dificultado por causa do erro. Então, ali ele foi exigido dele mais esforço e suor, né? Para poder conseguir o seu próprio pão, conforme a gente vemos. Então, todavia, o trabalho ele antecede o pecado. Deus não fez chover a terra senão depois da criação do homem, para que este pudesse cultivá-lo. Observe que Deus, então, ele vai fazer o homem primeiro, depois vai cair, né, o orvalho sobre a terra para que as plantações possam brotar e produzir mais, então o homem vai cuidar. Olha só, Gênesis 2:5, a palavra de Deus diz o seguinte aí, ó. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, o trabalho não é por causa do pecado, né? Não adianta culpar a Eva. Deus, então, tinha que fazer o homem primeiro, para depois cair o orvalho, cair sobre a terra a chuva, ele molhar a terra, porque agora, nesse momento, depois disso, o homem já estava lá para cuidar, para lavrar a terra, conforme a palavra de Deus
nos diz, né? Então, depois que o homem foi criado, Deus o colocou a trabalhar cultivando e guardando o jardim. A natureza por si só não produzia adequadamente para o sustento do homem, e ele precisava cultivá-la. Veja conosco aí Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então era necessário que o homem cuidasse, que ele lavrasse e que ele guardasse então o jardim, né? Veja bem, desde o princípio, né, além de exercer o domínio sobre todos os animais e multiplicar-se a si mesmo para cumprir o propósito de Deus, observa que o homem também ele cumpria a vontade do Senhor, né, também na terra. Trabalhando a terra, ele cumpria também a vontade do Senhor. Veja aqui os textos bíblicos, diz pra gente aí em Gênesis, no capítulo 1, do 26 ao 18, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e Deus disse, né? Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha quanto trabalho agora teria o homem, né? Com tudo isso que Deus criou. E outra coisa, a responsabilidade de fazer e cuidar daquilo que Deus fez. Observe que quando Deus faz tudo isso, o que Deus diz no final? E viu Deus que era bom. O que Deus fez foi o melhor. E a responsabilidade do homem agora é grande sobre isso, sobre esse trabalho, né? Vamos ver o trabalho como obrigação moral, né? Diz para nós aqui. O trabalho não é um impulso, é um exercício da vontade, um esforço consciente, direcionado e planejado. Muitas vezes será em detrimento de outras atividades legítimas, leitura, lazer, devoção, etc. Então a Bíblia, o que ela diz? Se alguém não trabalha, também não coma, né? É o que a Bíblia diz. Eu coloquei a regra bíblica, né? Que é uma regra. Isso está em 2 Tessalonicenses 3:10. O trabalho também, veja o exemplo já, né? No tempo dos apóstolos, que diz para nós, no tempo dos primeiros apóstolos, discípulos que não queriam trabalhar, vivendo desordenadamente, eram notados na igreja e afastados dos demais irmãos. 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 15, né? Nosso tempo já está quase terminando a primeira etapa. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Ele diz, estão aí dando exemplo. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para dar em nós mesmos exemplo para nos imitarmos. Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta palavra notai-o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não os tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. Então, uns exemplos, né, do discípulo a respeito do trabalho de cada um, cuidar do seu próprio sustento, não ser pesado para o outro, dar o próprio exemplo, né? Por isso que a sociedade era mais tranquila nesse tempo. As pessoas, a gente muitas vezes está perdendo princípios, né, bíblico, familiar, que a gente possa cuidar disso para que a gente seja sensato e que a nossa sociedade seja cada dia melhor. Olha só, o pecado da preguiça e da indolência. Vou ver se o nosso tempo vai dar mais um pouco aqui. Olha só o que diz, Salmo
104, 23. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu emprego até tarde, né? Compromisso. A preguiça leva à ociosidade, e esta aos vícios, aos falatórios profanos, fantasias, leviandades, murmuração, ciúme, inveja, pobreza e etc. Textos de Provérbios 6, versículos 6 e 11, capítulo 12, do 9 e 11, 1 Timóteo 5, 13, Tito 1, 10 e 13. Quantos textos, né? Falando sobre a preguiça, né? Então, Provérbios 21, 25 diz: o preguiçoso morre desejando, né? E fala que porque as suas mãos recusam trabalhar. Hoje a gente tem muitos problemas na sociedade, inclusive. A gente sabe que alguma parte é por causa do desemprego, né? Mas o trabalho é necessário e alguns, por causa da preguiça, acabam caindo nesses vários tipos de situação. Então, o trabalho é um serviço. Veja bem o que diz 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, né? Ele também é um serviço ao próximo. A gente não trabalha apenas para suprir as nossas necessidades. O texto diz, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Isso é muito bom. E é legítimo, né? Bom e também é necessário, mas o trabalho ele deve visar também o suprimento de outros. Olha só o que diz aí para nós, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Por isso nós como os batistas, temos um trabalho bonito de cooperação, né? Missões, de ação social, e tantas outras denominações trabalham dessa forma, né? E Jesus também, ele é um exemplo, né, sobre isso que estamos falando. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 8 e 9. Diz o seguinte: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse. Jesus se doando, né, para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. E o trabalho é algo que dignifica, né? Não é uma coisa que deve ser considerada humilhante. Olha só, Mateus 20, 28, a palavra de Deus nos orienta. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. E Jesus teve um trabalho árduo aí, né? Seu ministério, ensinando, curando, pregando. Ele saiu da sua glória, se esvaziou disso tudo e não veio para ser servido, veio para servir. O Verbo de Deus assumiu a forma de servo e, uma vez encarnado, serviu aos homens em uma profissão simples e honrosa. Então, esse primeiro texto de Filipenses 2, de 5 a 8, vai dizer que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Falando que ele desceu da sua glória, se humilhou até a morte de cruz. E olha só como Jesus também dava o exemplo, e aí eles falam nesse texto, né? De Marcos 6:3, olha só. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, Jesus ele era simples, vivia de uma forma também simples e trabalhava, né, como carpinteiro, a profissão que ele aprendeu com seu pai, José. Então, no reino de Deus não há espaço para orgulho de qualquer espécie. Se a gente ler o texto de Lucas 22, 24 a 27, e João 13, 13 a 17, vai nos dizer isso. Falar que as pessoas queriam saber quem era melhor e sempre alguém querendo ter importância em algum lado, né? Eclesiastes 9:10 fala para nós o seguinte: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, meus irmãos, quer comais, quer bebais, conforme a palavra de Deus nos ensina, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos chegando ao final, porque o nosso tempo é curto nessa transmissão, né? Queremos agradecer a Deus e pedir que a irmã de Lamar esteja orando agora, encerrando essa parte para nós. Dê uma oração breve aí, para a gente possa conseguir terminar a tempo ainda. Amém? Que Deus abençoe os trabalhadores do Senhor. Verdade. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pelo dia que tivemos, a oportunidade de vivermos mais um dia, agora à noite, ó Pai, e entregamos nas Tuas mãos todos os trabalhadores, ó Pai, que estão nesse momento, ó Pai, trabalhando, uns já voltando do trabalho, ó Deus,
outros entrando no trabalho. Esteja abençoando, ó Pai. Esteja abençoando médicos, enfermeiros, ó Pai. Todas as equipes que nesta noite estão trabalhando, Senhor, nessa pandemia, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um. Abençoa aqueles que estão recuperando e aqueles que estão também entrando nos hospitais, confortos e lutados, ó Pai. E dê-nos saúde, Senhor, para nós sobrevivermos, ó Pai, para cumprirmos as ordenanças do Senhor. Dê-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.